Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a este nosso canal, Sagrada Palavra. Aqui é o Padre João Batista. Voltamos à celebração do tempo comum na vida litúrgica de nossa igreja, depois de celebrar o tempo da Páscoa, encerrando com Pentecostes, depois de celebrar a solenidade da Santíssima Trindade. Nós voltamos no 12º domingo do tempo comum e proclamamos exatamente o Evangelho de Lucas, continuando a leitura do Evangelho de Lucas neste ano. Lemos o capítulo 9, versículos 18 a 24. Jesus é o Cristo. É o episódio da confissão de Pedro. Depois da pergunta de Jesus: que o povo está dizendo que eu sou? Quem o povo está dizendo que eu sou? Eles responderam: eles estão dizendo que tu és João Batista, outros estão dizendo que és Elias, outros ainda acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós? Que era a resposta dos discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. A fama de Jesus se espalhou. Muitos pensam em Jesus como um profeta à maneira antiga. João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, Elias, cujo reaparecimento significaria o acerto de contas, o juízo final, o dia do Senhor, o profeta dos finais dos tempos. Outros diziam que era qualquer um dos profetas, ou dos profetas, aliás, que havia ressuscitado dos mortos. Mas essa não é a verdade. Jesus é um profeta, mas não como aqueles anteriores. Jesus é o profeta, o verdadeiro profeta. Por isso Pedro responde e responde corretamente: tu és o Cristo. A palavra Cristo é a palavra grega que traduz a palavra hebraica Messias, que em português é ungido ou consagrado. O enviado de Deus, o ungido. Veja, no Antigo Testamento, toda pessoa que ocupava ou era enviada por Deus para uma tarefa era ungida para aquela tarefa. Em especial, os reis eram ungidos para a tarefa de governar, de guiar o povo. E em especial, por isso, sempre um rei era considerado o pastor, ungido como pastor, como Messias. Então era um Messias, aquele que ocupava o lugar de Deus no mundo. Jesus é o Cristo, é o rei pastor por excelência, o ungido de Deus. Diferente daqueles reis de outrora, de antes, que oprimiram, que levaram o povo à tragédia do exílio da Babilônia, por exemplo, pelo pecado da idolatria, guiaram mal o povo, fizeram com que as ovelhas do rebanho de Deus se perdessem. Jesus, o contrário, o rei pastor, o Messias, enviado por Deus, guiará o povo para a salvação. E como Jesus fará isso? É a segunda parte do evangelho de hoje. Mostrando-se como Messias, mas não como Messias triunfalista, político, guerreiro, que veio com pretensões régias do sentido humano, de ocupar um espaço geográfico e manter ali seu poder pela força, pondo o seu exército na guerra ou em batalha. Mas Jesus veio como o Messias servo para salvar toda a humanidade. Isso é uma característica bastante específica do Evangelho de Lucas, a universalidade da salvação. Jesus veio como Messias para salvar todos os homens, a humanidade inteira, e não apenas o povo de Israel, como era a expectativa comum em Israel. Por isso se assustaram tanto com Jesus também até os próprios discípulos. Nos outros evangelistas sinóticos, logo após a confissão de Pedro, vem também um diálogo de Jesus com Pedro. Pedro diz para Jesus, quando ele diz o seguinte: Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém, que ele era o Cristo, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei,
deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Quando Jesus faz esse primeiro anúncio da sua paixão e morte, Pedro toma a frente, toma Jesus à parte e diz: não, Senhor, nunca que isso te aconteça, pensando como os homens, pensando no messianismo político, a moda judaica. Por isso Jesus diz para Pedro: não, para longe de mim, que você não está pensando como Deus, mas pensando como os homens. Aqui Lucas retirou esse diálogo com Pedro e diz, ao invés disso, Jesus apresenta quais são as condições para ser seu discípulo. Primeiro, então, a confissão de Pedro: tu és o Cristo de Deus. Jesus proíbe que eles contem para alguém que ele era o Cristo, porque poderiam confundir Jesus com um Messias qualquer, com um curandeiro qualquer, com um falso profeta, sabe-se lá com o quê? E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Primeiro anúncio da paixão. Em seguida, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Veja a lógica de São Lucas, diferente um pouquinho dos outros dois sinóticos, Marcos e Mateus. A confissão, o primeiro anúncio da paixão e morte e ressurreição e a condição para ser discípulo. Ele é o Cristo, sim, mas é o Cristo que se vai doar na cruz como servo. Não é o Cristo triunfalista, político, guerreiro, mágico, mas é o Cristo servo que se oferece a si mesmo. E aqueles que querem ser seus discípulos devem viver da mesma forma. Viver no espírito de serviço, de doação de si em favor dos outros. Se alguém quiser me seguir, se alguém quiser seguir este Messias servo, este Cristo servo, deve renunciar a si mesmo, veja a radicalidade, tomar a cruz cada dia e segui-lo. Essa é a condição para ser discípulo de Jesus. Nós podemos fazer 1000 coisas, rezar 1000 novenas. É importante que se reze. Não estou aqui criticando a oração, não, muito pelo contrário. Devemos rezar, praticar as nossas devoções, mas sem uma vivência concreta do seguimento de Jesus no serviço ao próximo, na luta por uma sociedade mais justa e fraterna, na peleja para viver em comunidade e comunidade cristã onde todos se amam, onde não há disputas e rivalidades. Nós não estaremos seguindo Jesus de fato, não estaremos merecendo o nome de discípulos de Jesus. Quem quiser salvar a sua vida deve perdê-la. Salvar a sua vida neste mundo, né? Vai perdê-la. Quem quiser garantir a sua vida neste mundo vai perdê-la. E de fato vamos mesmo. Quem vai segurar a nossa vida neste mundo? Quando Jesus fala quem quer salvar a sua vida neste mundo, é aqueles que pensam em arranjar, em assegurar, usando uma redundância, seguranças para essa vida. O que nos segura nessa vida? Nada. Nós somos muito frágeis. Mas quem perder a sua vida, quer dizer, quem doar a sua vida em favor de Jesus, anunciando o Evangelho, vivendo como Jesus viveu, buscando, se esforçando para viver o que Jesus ensinou, este está salvando a sua vida de fato e salvando para a vida eterna, salvando para estar junto de Deus para sempre na eternidade. Meus irmãos, sejamos discípulos de Jesus, mesmo que isso seja tão exigente, porque é o exigente que salva. Aquele que é muito solto, aquilo que é mostrado como muito fácil, nos leva à perdição. E nós queremos nos salvar, nós queremos salvar a nossa vida, e salvamos a nossa vida seguindo Jesus de Nazaré, nosso Deus Salvador, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o Salvador, o verdadeiro Rei Pastor, que guia as ovelhas e que não quer a sua dispersão, mas a sua
reunião para este mundo, para viver em paz, em comunidade neste mundo, até a consumação no reino definitivo, no reino eterno, onde não haverá mais sombra, luto, choro, tristeza, morte. Peço a você que se inscreva mais uma vez aqui neste nosso canal, você que ainda não é inscrito, peço a você também que compartilhe esse vídeo, que fale deste canal para os seus irmãos e faça comunhão comigo na oração, na meditação da palavra de Deus. Se inscreva aqui neste nosso canal, e se for possível, dê seu like. E uma coisa muito importante também, você deixar aqui um comentário, faça um comentário aqui abaixo, uma oração, uma prece, um comentário, uma opinião sobre o Evangelho, claro, tudo na caridade. E fique em paz e que o Senhor te abençoe, hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Muito obrigado, um grande abraço.